Bom dia, né? Sou Lília, professora de Ciências e Biologia, né? A gente vai falar um pouquinho hoje das organelas celulares. Antes da gente falar, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os alunos da 1001, 1002, 1003. Também 2002, 2003, 2004. Meu número do WhatsApp é 982630320. Caso vocês tenham que entrar nesse grupo e não tem nenhuma fonte de comunicação com os colegas, pode me mandar mensagem, tá? Algumas dúvidas também eu tiro por lá. Na plataforma eu não tenho visto muitas perguntas, mas alguns me perguntam pelo WhatsApp, eu tenho me demonstrado, né, paciente. Agora, dependendo do horário, eu não vou responder porque eu estou em aula em outras escolas. Eu trabalho em 3 escolas. Só para relembrar, na nossa última aula, nós vimos a diferença entre célula procarionte e da célula eucarionte. Procarionte não tinha membrana nuclear, a eucarionte tinha membrana nuclear. Não confundam membrana plasmática, membrana nuclear. Vimos outra diferença, as organelas que estão presentes, que são as organelas que nós veremos agora, na célula vegetal e que não estão presentes na célula animal, tais como cloroplasto, parede celular e o vacúolo. Essas 3 características fundamentais na célula vegetal normalmente não são encontradas na célula animal. Até porque cloroplasto, ela está associada à clorofila, que é o pigmento, né, esverdeado, que está associado ao processo chamado de fotossíntese. Então, você não vai encontrar animal, né, que faça fotossíntese, porque ele é heterotrófico, as plantas são autotróficas. Então, levando em consideração, nós vamos começar a falar hoje do citoplasma. Então, na última aula nós falamos do membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que o citoplasma, ele é repleto, como vocês estão vendo nessa imagem, é uma imagem artificial, não é uma imagem olhada no microscópio. Ela é repleta de organelas. Então, hoje a gente vai parar um pouco com a membrana plasmática, que regula a entrada e saída de substâncias, e o núcleo, que depois nós vamos estudar, para falar especificamente do citoplasma. O que é o citoplasma, gente? Ó, vamos acompanhando com a setinha. Também chamado de aloplasma, citosol ou citoplasma fundamental. Então, vocês podem encontrar nos livros essas 3 expressões. A gente chama ele de uma matriz amorfa. Amorfa, toda vez que você tem o azinho na frente, morfo lembra morfologia, formato. Amorfa é porque ele não possui uma forma. Ele vai tomar a forma da célula, então ele é gelatinoso. Então é amorfa, sem forma. Gelatinosa, na qual estão mergulhados nela as organelas. A gente pode chamar as organelas mitocôndria, ribossomo, lisossomo de organelas ou membranas citoplasmáticas. Também é uma expressão que é muito utilizada nos livros didáticos, tá? Então, organelas ou membranas citoplasmáticas. Eu vou optar por usar a palavra organela, que eu acho mais fácil, tá? É formado por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água, como eu falei, é gelatinoso, mas possui grande quantidade de água. Apresenta um movimento ameboide e ciclose de ciclo. Então, esse líquido dentro da membrana plasmática, que é o citoplasma que está ali, ele tem esse movimento porque ele é gelatinoso e, ao mesmo tempo, tem grande quantidade de água. Os componentes do citoplasma, eu vou ter a estrutura dele, é como se fosse um esqueleto. A gente chama de citoesqueleto. Por que citoesqueleto? Cito lembra citologia, célula. Né? Então, é o esqueleto da célula. É formado de carbonato de cálcio como nossos ossos? Não. É uma estrutura que a gente vai ver mais aí à frente. Mas é ele que vai dar forma à célula. Eu vou ter microtúbulos, eu vou ter microfilamentos. Micro significa que é pequeno. A célula é microscópica. Imagine esses microtúbulos e os microfilamentos, menores ainda. E as organelas, como eu falei, que a gente pode chamar também de membranas citoplasmáticas, tá? Organelas, tá? Que nós vamos ver que são, ó, aqui no desenho, ribossomos, centríolos, o próprio núcleo, tá? O complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o lisossomo, o ribossomo, todos esses nós chamamos, todas essas estruturas que eu falei na última aula e falo novamente hoje, são as nossas organelas.
E para iniciar, a gente vai falar da estrutura do citoplasma, depois das organelas. A estrutura dela a gente chama de citoesqueleto, vocês podem ver aqui, ó, essas estruturas que nós chamamos de microfilamentos. É como se fossem essas estrelinhas, são microfilamentos que vão dar forma à célula. Entre elas eu tenho ribossomos, né, que faz a síntese de proteína, e tenho retículo endoplasmático. E do lado de fora dela, a membrana plasmática que eu falei na última aula, que regula a entrada e a saída de substâncias. Tudo que entra, tudo que sai é controlado pela membrana. Eu dei o exemplo do muro da escola, né? Então, abaixo da membrana plasmática, ó, eu tenho o citoplasma com todas essas estruturas que eu estou falando. Representa um arcabouço, uma estrutura de sustentação para a célula. No caso, ela observada ao microscópio eletrônico revela a presença de pequenas fibras de proteína, isso que vai dar estrutura nela. Os componentes do citoplasma, além do citoesqueleto. Os microtúbulos são estruturas longas e rígidas, associadas a proteínas e dão um arranjo. Então, também estão lá para dar um suporte estrutural a essa célula, além do citoesqueleto, tá? Mantém a forma e o padrão das organelas. Então, citoesqueleto, microtúbulos, suporte e estrutura da célula. Microfilamentos também são estruturas formadas pela união de filamentos globulares de actina e redes e feixes. Exercem papel importante também na sustentação e movimento. Então, voltando, eu tenho o citoesqueleto, eu tenho os microtúbulos, eu tenho os microfilamentos que vão dar sustentação e forma a essa célula. Os três aliados formam o citoplasma. Aí agora, dentro desse citoplasma, que é formado de citoesqueleto, microtúbulos e microfilamentos, eu tenho as organelas celulares, que são estruturas que cada uma vai desempenhar uma função. É como se fosse o corpo humano. O coração vai bombear o sangue, o pulmão vai fazer as trocas gasosas, o sistema urinário vai lá eliminar as substâncias tóxicas e deixar só o que é legal, filtrar o sangue, os rins, né? Então, essas organelas, cada uma vai ter uma função dentro da célula. Esse desenho aqui é um desenho esquemático, então não é real. Mas cada estrutura dessa aqui, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxomos, centríolos, plastos e vacúolos, tem uma estrutura fundamental na organização dessa célula. O primeiro que nós vamos falar hoje são os ribossomos. Eles são como se fossem bolinhas lá nas células, tá? São pequenos grânulos, então bolinhas que aparecem, né, no citoplasma. Normalmente eles estão aderidos ou à membrana plasmática ou até o retículo endoplasmático, o rugoso. Porque na última aula eu falei que eram dois, eu vou falar novamente. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Porque ele é cheio de ribossomo. O que o ribossomo faz? Síntese de proteína, tá? Retículo endoplasmático, acabei de falar. Eu tenho dois, o liso e o rugoso. A gente bota R, E, L, retículo endoplasmático liso. R, E, R. Retículo endoplasmático rugoso. É uma sigla muito conhecida em livros, tá? Então, só para vocês saberem o significado. É um sistema de membranas duplas, ó, lipoproteicas, lipo de lipídio, gordura, proteínas proteicas, tá? Que formam canais e vesículas. Pode ser rugoso ou liso, como eu falei, e a função dele, associado lá ao ribossomo, lembra que eu falei? É síntese de proteína e de lipídios. Então, ele vai produzir proteína e gorduras, lipídios, para o nosso corpo. Ao contrário do que vocês pensam, a gente vai estudar os lipídios, que é a gordura. Você pensa que a gente acumula gordura só para a barriguinha, né? A gordura corporal. Não, a gordura boa, que a gente chama de HDL, né, que deve estar alta no nosso sistema sanguíneo, ela é essencial. Inclusive, são os lipídios que formam o estrogênio, a testosterona, ou seja, os hormônios sexuais dependem da gordura, do lipídio. E se eu não tenho lipídio, eu não tenho a formação.
Inclusive, há alguns estudos que as pessoas fisiculturistas, em que diminui muito a taxa de lipídio, né, de gordura, muita massa muscular e pouca gordura. As mulheres, principalmente, têm uma enorme dificuldade em engravidar. Eu costumo sempre comentar no caso daquela Graciane Barbosa, a esposa do Belo, né? Ela até hoje não teve filho. Será que foi uma opção? Ou será que aquela dieta alimentar sem lipídios não pode ter afetado todo o ciclo de produção de progesterona e estrogênio dela? Tá? E no homem pode afetar a produção de testosterona. Ah, então tem que comer muita gordura? Não. Tudo na vida e na biologia se chama equilíbrio, tá? As outras organelas agora que nós vamos falar, o complexo de Golgi. São cisternas ou bolsas achatadas, envoltadas por lipoproteína, de novo, lipídio, gordura, proteína. Armazena. Lembra que o ribossomo produzia? E o retículo aqui, ó, o retículo, ele também produz proteína e gordura, lipídio. Agora o complexo de Golgi vai fazer o quê? Armazenar essas proteínas. Ele vai abrigar, ele é uma bolsinha. Forma a acrossoma dos espermatozoides, sintetiza, produz, tá? Lipídios, também, ó, responsável pela produção dos hormônios sexuais, forma lamela média em células vegetais, formação dos lisossomos e secreção de carboidratos. Olha a quantidade de funções que nós atribuímos ao complexo de Golgi. Tá? A principal função dele, se perguntar numa prova, é armazenamento. Ele armazena as substâncias para um possível uso. Tá? O lisossomo, ele é o cara que é como se fosse o nosso sistema digestório, ele digere tudo. Né? São vesículas envolvidas por membrana lipoproteica, de novo, lipídio e proteína, contendo enzimas digestivas, ó, digestão autofágica, digerem a matéria da própria célula, ou heterofágica, as substâncias são incorporadas por pinocitose e fagocitose. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas, tá? A função dele é a digestão intracelular. Então, tudo que não é interessante na célula, ele vai lá e digere e retira. Então, ele seria o faxineiro, né? O cara que vai limpar todas as estruturas da célula que não tem mais função e não tem interesse. Tá? Ele faz a digestão, a regressão da cauda do girino, o lisossomo é essencial, e a morte celular. A célula não está trabalhando de maneira correta, ela precisa ser eliminada, quem vai fazer? Lisossomo. Então, ele vai colocar lá no automático, vamos matar essa célula aqui porque ela não está funcionando bem e vamos gerar outras milhões de células. Tá? Então, lisossomo, resumido numa questão de exercício, ele faz a digestão celular ou intracelular, tá? E a mitocôndria é a queridinha dos biólogos, né? Ela é a organela responsável pela respiração celular. Todo o processo químico envolvendo respiração está associado à mitocôndria. Ela tem a forma de um bastão, possui uma membrana interna e externa, contém essas cristas, tá? E a função é respiração. É ela que vai se associar ao oxigênio para transportar todo esse oxigênio para o nosso corpo. É ela que vai agir na obtenção de energia. A glicose, que é o açúcar, né, o alimento, vai dar energia para a mitocôndria conseguir efetuar essa respiração celular. Os peroxomos são bolsas repletas de enzimas digestivas, degradam substâncias tóxicas para o organismo, exemplo, convertem peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Por exemplo, em situações em que você, ao consumo, né, de alguma substância tóxica, essas organelas, elas serão responsáveis por degradar isso, ou seja, elas vão pegar tudo que é tóxico e eliminar, em conjunto lá com o lisossomo, que faz a digestão também, lembra que eu falei? E os centríolos? Os centríolos lembra de centralizar, de organizar, dividir. Eles que conseguem fazer todo o controle da divisão celular. São organelas membranosas que têm capacidade de autoduplicação, então vai se duplicando. Cada centríolo tem 27 microtúbulos. É como se eu pegasse um canudo, 27 canudos organizados um do lado do outro, tá?
em 9 grupos de 3. Tá? Então, eu tenho 9, 9, 9. 9 canudos, 9 canudos, 9 canudos. Forma um centrífugo, tá? O que ele faz? Organiza o fuso mitótico e forma cílios e flagelos. Gente, organizar o fuso mitótico é organizar a divisão celular. Ou seja, o que a gente vai aprender mais na frente, que é a mitose e a meiose. O nome diz meiose, dividir ao meio. Então, isso a gente chama de divisão celular. Os vacúolos eles estão associados à entrada e saída de água, né? São estruturas encontradas em diversos tipos de células. Os vacúolos digestivos estão associados à digestão intracelular, dentro da célula. Os vacúolos pulsáteis, equilíbrio osmótico. E os vacúolos de suco celular, típicos em células vegetais. São os vacúolos que eu comentei na última aula a respeito dos vacúolos contráteis, né, que só são encontrados em células vegetais. Alguns tipos de vacúolos encontramos em células animais, mas não é o vacúolo contrátil que eu expliquei na última aula. Então, o contrátil, ele é encontrado apenas em células vegetais, tá? Normalmente, ele está associado à entrada e à saída de água. Os plastos, tem plastos em célula animal? Não. Os plastos, eles estão associados às células vegetais. São organelas membranosas, típicas de células vegetais e algas, que as algas fazem fotossíntese, né? Podem ser chamadas de leucoplastos, são incolores, cromoplastos, coloridos, ou cloroplastos, são os verdes. Esses são os mais conhecidos e mais estudados. Lá no 8º ano, vocês provavelmente viram. Todos esses são associados ao processo de fotossíntese na célula, tá? Aqui tem um link de um vídeo, né, para um resumo rápido. O que eu vou fazer com vocês? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer os exercícios referentes a esse capítulo. Então, hoje o vídeo é da explicação. Na próxima aula, o vídeo são dos exercícios, tá? Beijinhos aí. Tchauzinho para vocês.